Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente curricular de ciências. Para a aula passada, vocês tinham um poeminha, lembram do poeminha que vocês tinham que ilustrar? Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da planta? Vocês fizeram? Foi fácil, não foi? Porque vocês já tinham bastante conhecimento para poder fazer aquele desenho, aquelas ilustrações. Hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre partes das plantas e nós vamos falar hoje bem especificamente sobre cada uma delas. Muito provavelmente, quando vocês fizeram a pesquisa sobre as partes, vocês já leram algumas coisas sobre o que eu vou contar aqui hoje, mas não tem problema, porque quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente lê sobre o mesmo assunto, mais a gente amplia o nosso conhecimento sobre ele, tá certo? Então vamos lá no nosso livro. E nós vamos lá para a página 161. E a página 161 começa dizendo assim, ó. Deixa eu tirar o cursor daqui. Você sabe quais partes das plantas podem ser comestíveis? Lembram que na aula anterior a gente viu um prato bem colorido. E naquele prato tinha raiz? Tinha, né? Porque tinha cebola e a batata. Naquele prato tinha folhas? Tinha, porque tinha alface. Naquele prato tinha sementes? Tinha, né? Tinha o feijão, tinha o arroz. Então, estão vendo? E tinha fruto? Tinha fruto, que era o tomate. Então, quer dizer, a gente pode sim comer várias partes de uma mesma, ou melhor, várias partes da planta. Às vezes não comemos a mesma parte as várias partes da mesma planta, mas podemos comer sim várias partes de plantas diferentes. Então, olha lá. Semente, vamos falar da semente. Os feijões são as sementes do pé de feijão. Nós já sabemos disso, porque nós aprendemos, né, que lá o pé de feijão, ele dá o quê? Ele dá uma vagem, né? Lembram da vagem? E dentro da vagem estão os grãozinhos de feijão. Algumas pessoas usam vagem para fazer salada. Outras pessoas, né, esperam a vagem amadurecer e usam o feijão. Então, o feijão é uma semente. Feijão não é fruto, feijão não é folha, feijão é semente. Por isso que o que vocês plantaram? Vocês plantaram a vagem ou vocês plantaram o feijão? Vocês plantaram o feijão, né? Então, olha lá como que é o pé de feijão. Olha que bacana. Também é uma planta de pequeno porte. Não é uma planta grande, nem uma planta de médio porte como o tomate. Ele é uma planta de pequeno porte. Aí, olha lá, o fruto, né? Fruto, então. O arroz é um fruto formado pelo grão revestido por uma casca. Então, o arroz, ele é um fruto formado pelo grão revestido por uma casca. Aqui aparecem as sementes e frutos do arroz. Espera aí só um pouquinho, que tem alguma coisa errada aqui nesse nosso livro aqui, porque está trocada a informação, né? Então, olha aqui. Aqui nós temos o arroz e aqui nós temos o tomate. Estão vendo, né? Provavelmente vocês perceberam esse erro antes que a professora. Então, olha lá. O tomate é o fruto do tomateiro. Então, aqui nós temos o tomate. Dentro deles estão as sementes que podem dar origem a novos tomateiros. Então, veja só. O arroz, o tomate é fruto, então, né? O tomate ele é um fruto e ele vai guardar ali dentro do fruto o quê? As sementes que vão dar origem ao tomateiro. E o arroz também é fruto, formado pelo grão revestido por uma casca. Então, olha aqui o arroz, né? E olha aqui como é que é o arroz quando ele é colhido. Ele é revestido por uma casca também, né? Então, estão vendo lá, ó? Que bacana. Então, só que aqui a informação, ela tá trocada. Então, os tomates e os tomateiros, a semente, né? E o fruto do arroz. Vamos seguir. Olha aqui o link importante, ele traz essa informação. Fruta ou fruto? Como é que eu tenho que falar? Eu tenho que falar fruta? Eu tenho que falar fruto? Então, aqui vai ficar a dica bem importante para vocês. Toda planta tem fruto. Fruto é o nome da parte da planta responsável por guardar as sementes. Ponto. Esse é ponto. Alguns desses frutos nós chamamos de frutas, que são aquelas mais docinhas, mais adocicadas. Laranja, maçã, pera, né? Todas elas são frutos, na verdade. Mas como nós consumimos elas são docinhas, a gente chama de fruta. E é o que vai dizer mais ou menos aqui esse texto. Olha lá. Fruto
fruto é a palavra que os cientistas usam para a parte da planta que guarda as sementes. Então, para a ciência, existe o fruto, que é a parte da planta que guarda as sementes. Muito bem. Fruta é a palavra que todas as pessoas usam para os frutos que são doces e comestíveis. Então, se ele é doce e comestível, se eu posso comer esse fruto, então eu chamo ele de fruta, tá certo? Como a laranja e a melancia. Você já deve ter ouvido falar que tomate é uma fruta. Há pessoas que chamam o tomate de fruta. De acordo com o que você acabou de ler, é correto dizer isso? Será que o tomate também é uma fruta? Dá até para fazer suco, não dá? Não se faz suco de tomate? Então, estão vendo só? Então essa é a diferença entre fruto e fruta. Quando falar em fruto, nós estamos falando de todos os frutos, dessa parte de todas as plantas que guarda a semente. Quando eu estou falando de fruta, eu estou falando só de alguns tipos de frutos, né? Aqueles mais adocicados que a gente costuma consumir. Aí, vamos lá para frente. A gente vai chegar no caule. Olha lá, no caule. A batata e a cebola são os caules da planta. Nossa, a professora falou que era a raiz. Vamos ver por quê. A batata e a cebola são os caules da planta. O caule é a parte que dá estrutura à planta, quer dizer, que deixa a planta ali firminha, né? Então, olha lá, a batata e a cebola. E a folha? O alface é uma planta com muitas folhas. Os pés de alface podem variar em tamanho, cor e tipo de folhas, como as lisas e as crespas. Olha lá quanto tipo de alface. E olha lá a batata e a cebola então, hein? Como partes de um caule também. Mas vocês vão ver que tanto a batata quanto a cebola, elas não ficam em cima da terra, elas ficam embaixo da terra, tá? E olha lá, a alface então é o tipo de folha que a gente come. Olha como tudo isso tá lá na nossa alimentação, estão vendo? Vocês acham importante saber disso? Eu acho importante saber disso, porque isso significa que a gente está se alimentando de todas as partes da planta e que a planta ela é muito importante na nossa alimentação. Então você que não come fruta, você que não come verdura, você que não come legume, está na hora de começar a pensar nisso, hein? Precisa comer, porque o seu corpo precisa funcionar bem. E ele só vai funcionar bem, ele só vai funcionar reguladinho se você consumir mais vegetais na sua alimentação, certo? Olha lá. Aí nós vamos ter agora, ali, as partes das plantas. Isso vocês vão fazer lá em casa, que é a realidade aumentada. A gente só vai ver ali como é que joga, né? Como a gente já aprendeu quais são as partes da planta, vocês aprenderam quais são as partes da planta? Sim ou não? Sim, né? Olha lá então. Diz o seguinte: as plantas possuem diversas estruturas que desempenham diferentes funções para mantê-las vivas. Arraste para perto de cada parte da planta a função que ela desempenha. Então, para que uma planta se mantenha viva, ela tem que ter todas essas partes. As plantas que são completas. As plantas que são incompletas, que a gente vai conhecer depois quais são, elas não precisam de tudo isso, né? Elas não precisam de todas essas partes para sobreviver. Mas as plantas que são completas precisam, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, baseado na pesquisa que vocês fizeram, baseados na aula que nós tivemos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão arrastar. Então, olha lá, eu vou pegar lá a parte, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. A raiz é a mais conhecida de vocês, hein, gente? A raiz é a mais conhecida. O que a raiz faz? A raiz protege as sementes? É ela que guarda as sementes? A raiz fixa a planta no chão e absorve, quer dizer, suga do solo os nutrientes que ela precisa. A raiz faz o alimento da planta? É a raiz quem faz o alimento da planta? A raiz é responsável pela reprodução? É a raiz da planta que eu tenho que plantar para dar origem à nova planta? A raiz é que faz o apoio e o transporte? É ela que transporta as coisas? Não, né? O que a nossa raiz faz? Ela fixa a planta no chão e faz a absorção, né? A absorção do quê? Lá da...
lá da água e dos sais minerais, não é isso? Olha lá. Vamos ver se ele vai ficar lá. Olha lá, ó. Viram só? Estão vendo? É isso que vocês vão fazer então, mas isso vocês vão fazer em casa. Agora nós vamos lá para a ficha, na página 91 e 92. Vamos lá nas fichas. Então, na página 91 e 92. Deixa eu abrir a minha aqui. Uma coisa bem legal. Aqui. Olha só, quero mostrar para vocês esta obra de arte. Isso aqui é um quadro famoso, de que pertence a uma outra coleção famosa também, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho quem foi o artista que fez esse quadro e eu quero que vocês prestem bastante atenção nele, tá? Vamos primeiro ver lá o que diz lá. O artista italiano Giuseppe Archimboldo adorava os vegetais. Ele foi o primeiro a usar a imagem da natureza, como frutas, verduras e flores, para pintar rostos humanos. Veja um exemplo da sua obra na imagem a seguir. Olha ali, ó. É um rosto? Vocês conseguem ver um rosto aí? É um rosto, mas olha que bacana. Ele fez esse rosto a partir do quê? Usando o quê? Vegetais, né? Olha quantos vegetais eu encontro aqui, né? Frutas, eu encontro legumes. Estão vendo? Ó, tem trigo, né? Tem maçã, tem uva, tem cebola, tem uma abóbora grandona aqui. Estão vendo? Vocês conseguem perceber esses elementos nessa pintura do Archimboldo? Na verdade, ele fez uma coleção que representa as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E essa daqui, então, ele usa para fazer a representação com frutas e verduras e legumes. Olha lá o que diz ali embaixo, quer ver, ó? Giuseppe Archimboldo, né? Vertumnus, Óleo sobre Madeira, de 1591. Então, o que significa isso? Que a tinta era óleo e foi pintada sobre a madeira. E tá lá no Museu Castelo Skokloster, na Suécia. Estão vendo? Que bacana? Olha lá. Muito bem, qual é a tarefa então? Olha lá. Escreva o nome de 3 vegetais ou partes de vegetais que você consegue identificar na imagem. Então, vocês vão olhar bem, com bastante atenção. Aliás, vocês não vão olhar, né? Vocês vão observar com bastante atenção o que tem lá e vão escrever aqui o nome de 3 vegetais ou partes de vegetais que estejam lá na pintura. E depois, como vocês são bem artistas, olha lá. Agora é sua vez de ser artista. Procure imagens de plantas em revistas ou encartes de mercados e colhe-as no rosto representando a seguir. Então, vocês vão procurar lá, né, fotos, imagens de vários tipos de vegetais, vão recortar e vão montar o rosto aqui, ó. Se quiser, você também pode desenhar, assim como o artista Giuseppe Archimboldo costumava fazer. Use a sua imaginação. Então, ou você pode recortar de revistas esses vegetais para vocês comporem esse rosto, ou se vocês não quiserem, vocês podem fazer o desenho. Faz como Archimboldo, né? Archimboldo pintou. Então, ele não recortou nada de lugar nenhum, não. Ele fez com pintura. Você pode fazer com desenho, ou então com colagem. Tá certo, pessoal? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula para a gente continuar falando sobre este assunto. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.